Opa, beleza a todos aí? Hoje eu tô aqui com meu amigo, ele tá aqui na aula hoje aqui comigo, na presencial. E estamos fazendo uma análise aqui desde cedo, tá? A gente começou, era quase 10 horas da manhã. E a gente está em aula, em ensinamento, né? Não estamos consertando o aparelho em si, né? Mas poderia ter feito uma aula, mas ia ser uma aula de 2 horas, 3 horas, filmando aqui, né? E como a aula presencial realmente, quando é aula de análise, um aluno intermediário para avançado, que é o caso dele, que a gente pega aulas de análise, a gente não vai consertar o aparelho, que às vezes falta uma peça, falta uma placa para tirar, ou tem que comprar o componente, um integrado, né? Mas vale a pena aqui comentar com vocês aqui o que a gente fez, né? A gente está aqui com o aparelho aqui, é um M30, né? Um M30. E nós fizemos toda a busca de tensão na saída do U5002, que é o procedimento padrão baseado em cima do que busca, né? Um exemplo, a gente vê aqui, ó, Power On, não tinha Power On, a gente botou na fonte, não tinha ali, né? No caso tinha a tensão da bateria, não tinha inicialização, som, nem vibrações. No resistor não tinha uma tensão alta, né? A gente não iria trocar o FPC porque não teria sentido, né? No caso aqui. A gente foi lá no PWR Volt, que é uma tensão que ela tem que estar presente assim que você faz a alimentação. Ela não estando presente, a gente vai partir aqui para as análises aqui conforme, ó, não aqui está informando, né? E a gente foi pegando ali no capacitor 5038, 5039, 41, 47, 52, 74 e não tinha nenhuma tensão aqui de 0.8. A gente foi lá no 5060, tá? E a gente se parou em uma situação assim. Vamos lá, o que a gente pega? Fomos lá no 5060, conforme a gente também seguiu a regra de procurar o defeito no 5038. Então, o que a gente faz? Essa aula aqui vai ficar bem dinâmica para você compreender, tá? Ele foi testemunha dessa situação aí. Então, você vai em condução reversa e você vai pegar lá no 5038, que foi o que a gente fez, 5038, 5039, 5041, e a gente faz o seguinte, pega em condução reversa e ele dá um valor de baixo, em condução reversa e dá um valor baixo. Beleza, e como que eu sei se é curto e como se eu sei se é fuga ou se é uma malha de baixa resistência? Um dos primeiros itens, um dos primeiros detalhes a gente ter essa dimensão é saber o valor da tensão. Então, nessa malha, todos esses componentes aqui deu valor em condução reversa em um valor baixíssimo. Olha daí. Qual a primeira motivo que a gente vai saber se é resistência baixa ou se é realmente um curto, um defeito? Por que está dando um valor em condução reversa baixo? A gente pesca pelo valor da tensão. Tensões de 0.8, 0.7 até 1.1, já vi casos até de 1.2, mas não me recordo ter visto situações de marcar tensões, valores em condução reversa em valores baixos acima disso, tá? Mas nessa média de tensão baixa acontece o seguinte, tem muita corrente, então a resistência é muito baixa nesses componentes, tá? E se você tiver um multímetro que ele está acoplado diodo e continuidade junto, aí você tem o valor de referência, se você visualizar, e você tem a continuidade bipano. É aí que você vai se confundir, você vai falar assim, tem curto. Só que não tem curto, tá? Não tem curto. Então assim, você já tem que passar a entender de que nem todas as malhas que vão bipar, elas vão estar em curto. Elas vão, simplesmente elas estão em uma malha de baixa resistência, tá? Onde vai passar bastante corrente por essa malha aí, tá? Mas o que aconteceu? Então assim,
Nessa série de cima aí, onde a tensão é 0,8, a gente teve valor baixo de 0,021, se eu não me engano, e a gente modifica para ter mais uma certeza para apoiar. Qual é a outra certeza? Você muda para resistência, tá? Isso no caso quando você não tem diodo e continuidade junto, quando você não tem, né? Que você visualizando o valor de diodo, você já vê que ele não vai estar a zero, porque o bip pode te confundir. Você vai escutar o bip e vai falar assim: curto está a zero, curto é a zero. Então não é curto. Se você olhar no diodo e ver valor 0,001 é o lado GND. Você vai ver lá 0,001. Você colocou ali com o multímetro na escala em semicondutor, que é diodo, você vai ver o 1. Se você colocar no outro lado do capacitor e der 0,001, curto. Por quê? Você está totalmente zerado. Mas te deu 0,21, aí já não é curto. Malha de baixa resistência. Daí meu multímetro, a escala são juntas. A escala de diodo e de continuidade. Muda para resistência. Você muda para resistência, aí você vai começar a analisar assim. Os multímetros, eles bipam, né? Eles vão dar continuidade entre a resistência de 30 ohms e uma resistência de 50 até 70, né? Estourando aí uma resistência de até 50, de até 70, dependendo do multímetro, tá? Deixa eu dar uma pausa. Então, quando você coloca em escala de resistência, e você viu lá, em alguns multímetros, tá, gente? Não são todos. Quando uma resistência abaixo de 70, ele vai te permitir conduzir lá no continuidade. E em resistência ele vai estar marcando uma resistência baixa de 50, de 70, 60, 50, 40, 30, 20, resistência baixa, 30 ohms, que foi exatamente o que aconteceu com esse aparelho aqui, tá? Ele marcou uma resistência baixíssima. Aí a gente continuou a análise. Quando a gente continua a análise no aparelho, aí a gente pulou para os 50, 60. E quando a gente foi lá em semicondutor, que é o multímetro que eu estou utilizando aqui, é um Fluke, tá? É um Fluke, né? Eu não utilizo ele com frequência, mas como o outro estava descarregado, eu peguei ele aqui para utilizar. Aí eu fui em semicondutores. E o que rolou? Aconteceu dele ter marcado zerado, 0,001 de um lado, e quando eu coloquei do outro, ele marcou 0,001 também. Só que a gente não estava em análise de condição reversa, a gente estava em tensão. Conferiu, não tinha tensão, voltamos para a condição reversa. Aí marcou 0,001. E aí mudamos para resistência, para ter certeza. E quando a gente chegou em resistência, 0 de um lado, 0 resistência do outro lado. Então assim, conseguimos identificar que tinha um curto naquela malha. Aí vocês sabem que esse aparelho aqui, ele tem esse esquema da Samsung, ele cria uma deficiência pra gente. A gente não sabe um caminho de continuidade, né? E eu já parei de puxar tensão, porque é um aparelho que ele só não tinha inicialização e apenas um baixo consumo, né? Isso aí muitas pessoas perguntam ali pra gente ali no curso, no YouTube. Eu tô com um aparelho aqui que ele tá com 0,051, que é o caso dele, na fonte. Aonde está o defeito? Cara, assim, eu sou um cara que eu venho batalhando para modificar essas ideologias de todo mundo, né? Onde muitas pessoas querem pegar defeito por meio de valores de consumo, e isso em Android é uma falha muito aleatória, né? Isso aí não é algo que vai nos dar certeza, né? Aí o que a gente batalhou? O que eu batalhei logo? Se já tem curto, eu vou continuar buscando. Aí tirei o capacitor 50-60. Retirei. Não, eu não tirei o 50-60 não. Não tirei não, eu tirei só o lá de baixo.
Eu não retirei o 5060, por quê? Vamos lá. Ele é o primeiro aqui em cima, do lado do... Deixa eu mostrar pelo esquema aqui, ó, 5060. Você vai ver ele aqui, ó. Ele está entre o U5002, que é onde a gente partiu a análise, e está do lado da memória. Eu pensei que fosse até o processador, mas não é. Ó. Unidade de memória expansiva. Ele está do lado da memória aqui, ó, 5000, ó. E o que que acontece? Eu preferi fazer assim, não retirar, não o capacitor, a bobina, porque esse capacitor, o capacitor está em paralelo, essa bobina está em série, entrando dentro do U5002. Poderia tirar a bobina ali e analisar para que lado ficaria o curto, tá? Eu vou até verificar aqui se ele continuou curto, que eu não tinha verificado antes. Ó, o curto continuou aqui em cima, beleza? Porque a gente não sabe se ele está mergulhando para cá, tá? Aqui eu então vou ter que retirar essa bobina aqui mesmo, não tem jeito, essa 5060, 5006. Vamos lá. Quando eu venho para cá, para o U5000, ele me deu um curto aqui, ó. Nesses capacitores e mais outros aqui, nessa bobina, nesse diodo Zener, tá? E nesse capacitor. O que que eu fiz? Vou tirar a bobina. Eu tiro a bobina e vejo para que lado que continua o curto. E o curto, sem brincadeira, ele continuou para dentro, para o lado do 5000 e menos para cá. E aliviou todos os outros componentes em volta aqui. Não apareceu mais curto aqui em volta do 5000. Aí o que que aconteceu? Me sobrou aqui o ZD5012 e o C5067 para dentro do 5000. Eu retirei o 5012 e o 5067, tá? Assim que eu retirei eles já não me... na posição deles ali não teria curto, mas continuou curto na malha. Então, como a gente não tem um bitmap, nada que a gente continue ali a análise, quem a gente deve retirar agora nesse momento é o U5000. Ou voltamos para o L5006, retiramos ele aqui e verificamos se para que lado que fica o curto. Se eu retirar o L5006 e o curto ficar para fora, aí eu sei que posso ter um atrelamento de fora vindo para essa malha aqui dentro, que ela possa ter mergulhado aqui e ter vindo para cá, tá? Como a gente não tem esquema aqui para auxiliar, a gente só tem um parecer ali, né? Um exemplo, o próprio L5006, ó, puxei ele aqui, ó, ele só me dá aqui, não me dá em mais posição nenhuma. O capacitor até me dá, ó, L5060 me deu dois capacitores aqui e aonde ele está na malha, ó, L5060. Então assim, a bobina não me deu essa continuidade aqui, tá? Voltando, ó. Quando eu clico aqui, ó, L5010, só me deu esse caminho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou tentar puxar, ó, L5067, só me deu um caminho. ZD5012, só me deu um caminho. Então, aqui, ele estreitou a minha linha de conhecimento. Como estamos em aula, não é um caso de que a gente vai injetar atenção, a gente está procurando conhecimento. Se a gente de repente injetar atenção, a gente pode achar o cara defeituoso, né? Agora há pouco, após a gente tirar os componentes, a gente pegou até a câmera térmica. Ó, uma das ferramentas que vai fazer assim, vai encurtar todo um caminho para você. Exemplo, de toda a aula que a gente fez agora e tudo que eu falei, e a gente já chegou aqui 10 horas da manhã, né? Vamos supor, então 2 horas de aula. De tudo que a gente fez, se de repente eu pego o aparelho, eu boto na fonte de alimentação, ele consome aquele 0051, que era o que estava dando. Eu boto a câmera térmica e esquenta o 5000, e que é o que está dando até agora, só que eu não coloquei a câmera térmica quando cheguei. Mas se eu olho aqui, eu já ia ter uma pré-desconfiança.
eu já iria falar de cara de que meu defeito estaria ali perto dos 5.000. Então, assim, ferramentas são facilitadores, né? Mas conhecimento são dimensionadores para você alcançar qualquer objetivo, né? Porque vai ter hora que você vai ter uma ferramenta dessa, você vai tirar o 5.000 e o curto vai continuar, entendeu? E assim, aí a gente já parte para outros macetes. Como é curto, injeta atenção, não é verdade? E é isso aí, galera. Então, ficar por aqui para a gente continuar nesse entendimento aqui. Vamos tentar retirar ali o componente para poder facilitar, tá? Vamos continuar aqui na nossa perspectiva aqui de busca do defeito. E assim que a gente der um parecer, eu retorno com a aula ou eu deixo junto aqui com a aula aqui, tá? Um abraço aí para vocês aí. Opa, rapaziada, então, vamos retornar aqui. A gente já acabou a aula por hoje, né? E eu tinha dado uma pause na gravação. E agora que a gente acabou, eu estou retornando na gravação aqui, né? Então, assim, o que aconteceu com o aparelho do aluno? Tiramos aquele integrado que estava marcando curto para dentro dele, como a gente não tinha esquema elétrico suficiente para acompanhar toda a malha, retiramos ele. E assim que a gente retirou, saiu o consumo de 0,051 e a gente achou que tivesse tranquilo, mas só que não. Tinha um curto nas mesmas pads, só que as pads parecia que ia exatamente somente para dentro do integrado, mas não. A pad vinha, ela mergulhava e baixava na placa para outro lugar. E a gente ficou naquela dúvida, e agora? Se não tem mais como analisar, vamos levantar blindagem. Retiramos a blindagem e a gente identificou um curto do lado ali do PA. Aí o que aconteceu? Identificamos um curto no PA. Por fim, a gente teve que injetar tensão, que era o que a gente não queria, era injetar tensão. Injetamos tensão e o PA realmente aqueceu. Retirou o PA, o curto todo saiu da malha. Ele pegou, reposicionou um PA novo e ficou ok, sem curto nenhum. Aí o que a gente fez? Fizemos o rebaile do componente que marcava um curto para dentro dele anteriormente. Quando a gente repôs o componente, não tinha realmente curto, mas tinha fuga lá dentro dele. Então, assim, o PA provocou um defeito dentro dele e continua a fuga igual, 0,051. Então, tínhamos a fuga naquele integrado e tínhamos o curto no PA. PA já resolvido, amanhã ele vai vasculhar agora na bancada dele, lá na sucata dele, se ele vai conseguir um integrado igual o que a gente conseguiu verificar a fuga, né? Então, realmente estávamos certos. Por que esquentava de repente o componente antes? Porque a gente verificou na câmera térmica após tudo e aquele componente esquentava. Por que verificava? Esquentava porque ele era o mais frágil da situação, porque a fuga estava nele, não o curto. E é o que acontece. O defeito maior de esquentar é na fuga e não no curto, tá? Então caiu exatamente aí para dentro desse parecer aí, tá? Pegamos um outro aparelho aqui na sequência, um J8, e nesse J8 o aparelho não carregava. E ele fez alguns macetes da internet, né? E o que aconteceu? Acabou piorando a situação. E eu fui buscar, fazer as análises. Falei, trocou o conector? Trocou. Aí eu avancei a análise, avançamos. Eu voltei pro conector de novo, porque dava para perceber que era algo simples, não era algo avançado. E quando eu fui botar no conector, ele fez ali anotações de condução reversa e um dos terminais estava dando OL. Eu falei, opa, esse aqui não era para dar OL no A5, na PED A5. Aí eu falei, vamos batalhar, vamos levantar o conector. Levantamos e a malha não tinha conexão, não era o conector.
não dava continuidade da pad para o capacitor ou o test point. Então estava um rompimento na malha. Ele fez o jumper lá da pad A5, completou até lá. E colocamos o componente, o conector de volta. A gente até pegou um componente aqui, ó, que ele acabava não dando sinal. Mas ele tinha um defeito, esse componente aqui. Qual era o defeito que tinha nele? Ele tem uma aba metálica aqui atrás que fazia ficar mais alta um pouco dos terminais e não deixava encostar, tá? É bom vocês observarem isso. Ficava assim, e no dele ficava rente. Pegamos o conector dele de volta, o velho, né? Que era novo, mas já era ressoldado. Colocamos, ele mesmo colocou e marcou carregar na hora. Só que dava mensagem de temperatura. Aí a gente foi ver, pesquisamos um dos termistores que foi, né, substituído, trocado, retirado por macete de internet. Reposicionamos ele. Aí depois ele voltou a carregar, mesmo assim demos falha, viramos, que tinha um outro resistor do outro lado do J8, e eu procurei na sucata, achei no J5 Prime, coloquei e sucesso, aparelho carregando perfeitamente. Eu até tirei foto aqui, tá? E o aparelho ficou top de linha mesmo, com carregamento ali 18%. Depois ele foi lá, a gente ligou o aparelho, foi lá para 20%, tudo bonitinho. Então assim, muita cautela na hora que vocês estiverem em manutenção, muita cautela, tá? O primeiro aparelho a gente não estava consertando, a gente estava dando a aula e fazendo o aluno pensar eletronicamente, pensar como se deve analisar. O segundo aparelho também executamos a metodologia de você pensar eletronicamente, pensar como que se deve pensar para você buscar o conhecimento ali. E obtivemos sucesso nas duas situações. Uma ainda falta um IFPMIC ali para a gente repor e resolver, e a outra a gente resolvemos de cara ali e foi sucesso aí, tá, gente? Então o que eu falo para vocês é aprender a analisar, buscando em cima de métodos simples a análise, tanto por condução reversa, tanto por tensão, tanto por continuidade, tanto por resistência, por malha aberta. Então, senhores, não perca o tempo de vocês buscando análises que vocês acham que vai ser muito difícil, e sendo que vocês, numa análise muito mais básica, aí vocês vão adquirir tanto conhecimento quanto uma habilidade maior aí para vocês trabalharem, tá? Muito obrigado de coração. Fiquem todos com Deus aí, que cada dia mais vocês possam ser abençoados aí por um pouco do conhecimento que a gente possa passar para vocês, tá? Um grande abraço aí do seu amigo Odair Oliveira. Valeu? Um abraço, hein, rapaziada? Gostou do vídeo? Deixa aquela mensagem. Não gostou do vídeo? Deixa o seu comentário. Professor, eu achei um pouco assim, assado, tal. Gostou? Professor, gostei da ideia e tal. Tá? Por que eu não gravo essas minhas aulas presenciais? Eu faço até live de algumas vezes com as minhas aulas presenciais. Mas gravações eu não faço. Por quê? Porque é um pouco complexo eu passar isso para vocês, porque a aula é muito demorada, porque é aula, não é conserto, não é eu pegar para consertar, tá? É eu pegar para o aluno pensar em como ele refletir nos caminhos, tá? Principalmente quando ele está em situações tipo, na primeira situação, é uma situação que o aparelho não ligava e a gente fez todos os testes de tensões, depois fizemos todos os testes de curto e assim fazendo todas as buscas ali, e iniciamos pelo troubleshoot, né? Depois baseado em cima do esquema, analisamos também por meio do... Ah, meu Deus, agora não estou lembrado. Agora me deu um branco. Sei que fizemos melhores análises possíveis ali, tá? Tanto por curto, quanto por condução reversa. Para quê? Para ele aprender a verificar assim, foi por condução reversa?
e não resolveu. Foi por tensão e não resolveu. Foi por resistência, não resolveu. Aí começamos a analisar por todas as saídas ali de baixos valores. Aí encontramos ali curto, encontramos ali situações aí que é nessas condições que a gente consegue ter uma dimensão melhor. E assim, né, existe o técnico que ele vai ele criar agilidade por microcorrente, vai por eletrônica básica, o pensar correto, né? E macetes, utiliza macetes. Um exemplo, naquele outro aparelho, injetando tensão, quem esquentava é um outro componente antes, e não o PA jamais. O PA só permitiu ele esquentar quando tirou o IFPMIC. Entenderam? É essa a situação. Um grande abraço. Valeu.